Olá galera, meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de falar sobre o vídeo, vou pedir aqueles recados de sempre. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas, beleza? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre road movie e mobilidade espacial. Como vai ser organizado esse vídeo? Primeiro eu vou falar sobre a relação entre a geografia e o cinema. Eu vou falar um pouco sobre a geografia do cinema. Depois nós vamos falar sobre o conceito de mobilidade. E por último nós vamos falar sobre road movie. Como que surgiu, o que significa isso e quais são ali os principais exemplos de road movie que nós temos hoje. Beleza? Bom, vamos falar sobre a geografia do cinema. A gente sabe que o cinema ele consegue construir espaços geográficos. Como assim? O espaço geográfico, segundo Milton Santos, é um conjunto de sistemas de objetos técnicos e ações. O que isso significa? Que no espaço geográfico nós temos uma série de objetos técnicos, como casas, prédios, pontes, enfim, cabeamento de rede e por aí vai, mas também nós temos os sistemas de ações. Mas o que seriam os sistemas de ações? Seriam aquelas ações realizadas e que dão conteúdo a esses objetos. Então, o espaço geográfico é um conjunto desses dois tipos de sistema. Eles são indissociáveis. A gente não pode falar geograficamente apenas de um prédio e nem pode falar apenas das ações humanas. Isso está tudo em um conjunto apenas. O cinema, ele consegue recriar tanto os sistemas de objetos quanto os sistemas de ações. Então, quando nós assistimos um filme, nós estamos vendo um cenário que muitas vezes foi construído, se não artesanalmente, foi construído digitalmente. Aí vocês podem lembrar, por exemplo, dos filmes da Marvel, que a maioria dos filmes da Marvel usa aquele fundo verde, apesar de não ser só a Marvel, vamos ser justos, que faz o uso do chroma key, e também criam e recriam sistemas de ações. Então lá no filme da Marvel a gente vai ter os heróis, etc e tal, que, de certa forma, essas ações e esses objetos são representações do nosso mundo real. Mas quando eu falo representação, é para chamar a atenção do fato de que nunca é o mundo real. É apenas uma representação, é apenas uma forma de enxergar o real, não propriamente dito o real. Qual é a questão aí? É que quando eu faço uma representação, eu faço essa representação a partir da minha visão de mundo, a partir também de uma visão ideológica de mundo. Então, quando nós vamos assistir um filme da Marvel, por exemplo, a gente pode não perceber, às vezes nem o diretor percebe, mas aqueles filmes estão fazendo defesa de algum tipo de ideologia. Aqueles filmes carregam algum tipo de falseamento da própria realidade. Ou seja, o diretor ele possui uma visão de mundo, o diretor, os atores, os produtores, e aquela visão de mundo vai estar presente no filme. Por exemplo, no filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, o filme começa com um vilão, que ainda não é um vilão, sendo impedido pelo Estado de exercer seu trabalho como catador de lixo, vamos dizer assim. Ele está ali catando lixo, que seria o lixo dos alienígenas que invadiram a Terra lá naquele primeiro Vingadores. Ou seja, o que está presente ali? Uma ideia liberal de que o Estado ele atrapalha a iniciativa privada. Mas no filme é só um cara tentando trabalhar e o Estado impedindo aquele cara e ele virando um vilão. Então a gente percebe aí como essa associação é trabalhada dentro do filme. E se a gente não tiver um olhar mais atento, acaba passando como algo natural, como algo naturalizado. Agora nós vamos entender o que é mobilidade. O que seria essa mobilidade na geografia? A mobilidade, diferente do que pode parecer, ela não é um simples movimento. Eu me movimentar não me garante a mobilidade. A mobilidade é um conceito da geografia cultural que está ligado muito mais à experiência do espaço geográfico. Ou seja, quando eu me movo no espaço geográfico, eu, a todo momento, estabeleço relações subjetivas e simbólicas com aquele espaço. O que isso significa? Que ao andar por uma rua, por exemplo, eu vou
estabelecer uma relação com aquela rua. Então eu vou, por exemplo, olhar uma casa e achar aquela casa bonita e automaticamente vou salvar aquela casa na minha memória. Ou eu vou andar por uma rua e achar que aquela rua é muito obscura, muito esquisita, muito estranha. Então eu vou dar preferência a outras ruas e não mais aquela. Então a mobilidade está mais relacionada com a capacidade de se mover e criar relações simbólicas com o espaço. Isso significa que a mobilidade é um conceito apenas subjetivo? Ou seja, que está só na minha relação subjetiva? Obviamente que não. A gente precisa entender que cada grupo social vai lidar com o espaço de uma forma diferente. E essa forma diferente com que os grupos sociais lidam com o espaço está relacionada a uma concretude, está relacionada com uma materialidade. Como eu costumo dizer em sala de aula, por exemplo, um grupo de meninas, ou uma menina sozinha, sempre vai evitar passar em frente a um bar cheio de homens. Por quê? Porque a partir de uma experiência que ela mesma passou, ou que outra pessoa passou, ela entende que materialmente passar em frente a um bar cheio de homens pode ocasionar uma experiência negativa para ela. Enfim, quando a gente fala de experiência, a gente tem que se atentar aos efeitos psicológicos daquela experiência, mas também físicos daquela experiência, já que o que a nossa mente sente, o nosso corpo também sente. Uma coisa não está descolada da outra. A mobilidade, ela não pode nunca ser descolada da materialidade, apesar de ser um conceito ligado muito mais à subjetividade. Então, uma pessoa negra, por exemplo, ela vai ter uma outra relação com a mobilidade e com o espaço, consequentemente, em relação a uma pessoa branca. Então, essa pessoa negra, ela vai, por exemplo, procurar andar de uma forma que não chame a atenção de outras pessoas, ou que não chame a atenção da polícia, mesmo que isso seja impossível, já que o que vai direcionar a ação policial não é o jeito que ela anda, mas, obviamente, o racismo presente na polícia. Entendido isso, a gente pode agora falar sobre road movie. E aí a gente vai entender por que eu estou fazendo esse vídeo aqui relacionando mobilidade com road movie, geografia, enfim, cinema. Então, o que é o road movie para começar? O road movie é um gênero clássico do cinema estadunidense. Ele surge lá influenciado pelos filmes de western, ou seja, aqueles filmes de velho oeste, onde o deslocamento era central dentro desses filmes, já que os filmes de velho oeste, vamos lembrar aqui, se passam no período chamado Destino Manifesto, ou seja, no período de expansão da colonização do leste para o oeste dos Estados Unidos. E aí, vamos lembrar, essa expansão do leste para o oeste, esse Destino Manifesto, significa somente que a população estadunidense, a população colona, se identificou como uma população escolhida por Deus, e por isso Destino Manifesto, para colonizar e civilizar o lado oeste do território estadunidense. O que isso significou, materialmente? O extermínio de populações indígenas, o extermínio de populações nativas. O road movie, então, ele vai beber dessa água dos western. Só que, diferente dos filmes de velho oeste, os road movie, eles nascem com uma pegada mais contestadora. Por quê? Porque quando o road movie surge nos Estados Unidos durante a década de 60, o país está passando por um movimento de contracultura muito grande. O que seria esse movimento de contracultura? Era um movimento que você vai ter ali, enfim, uma vertente hippie, uma vertente beatnik, por aí vai, que vai contestar os valores conservadores estadunidenses. Vamos lembrar que a gente está vivendo um período do Fordismo e que nesse período do Fordismo você tem ali um American Way of Life reinando sobre os Estados Unidos. O que seria isso? Um modo de vida americano, baseado no consumo, baseado na formação de uma família nuclear, enfim, aquela coisa de você comprar uma casa com 2 andares, com jardim na frente e ter uma família com, enfim, 2 filhos e por aí vai. Um carro na garagem. Então esses movimentos de contracultura, eles vão começar a contestar esses valores e vão romper
com essa forma conservadora de enxergar a vida. Esse movimento de contracultura, ele vai ganhar contornos importantes a partir do lançamento do livro do Jack Kerouac, On the Road, que inclusive é um livro que está aqui compondo o meu cenário. Vocês olharem aqui, é um livro bem pequenininho, rápido de ser lido, porque é uma escrita bem fluida. Mas por que esse livro ele vai ser importante? Porque o Jack Kerouac ele vai escrever esse livro a partir da experiência dele ao atravessar os Estados Unidos de leste a oeste, enfim, de norte a sul. Ele vai fazer uma série de viagens pelos Estados Unidos, sem muito luxo, sem nada do tipo, e vai escrever os relatos dessa viagem aqui de forma ficcional, né? Romantizando mesmo essa viagem no livro On the Road. E o que nós vamos ver nesse livro? O intenso choque cultural que o Jack Kerouac ele vai vivenciar nessas viagens que ele irá fazer. Então esse livro ele vai levar uma série de pessoas, inclusive pessoas famosas, né, que se tornaram famosas depois, como o Jim Morrison, que era o vocalista da banda The Doors, a saírem de casa e começarem a se deslocar pelo espaço geográfico dos Estados Unidos. Começar a viajar pelos Estados Unidos e viver novas experiências. Mas a gente não está tendo só esse movimento de contracultura. Nós também temos os movimentos de contestação racial, contestação do gênero, seja a partir do movimento de mulheres, seja a partir do movimento LGBT. Então nós vamos ter, por exemplo, os Panteras Negras, nós vamos ter manifestações feministas, manifestações de orgulho LGBT. Então tudo isso compõe um cenário de um grande caldeirão cultural prestes a explodir nos Estados Unidos, prestes a transbordar. E é a partir disso que surge o road movie. Então o primeiro road movie que nós temos aí marcante na década de 60 é o filme do diretor Dennis Hope, que é o Easy Rider. O que é o Easy Rider? Ali você tem dois jovens brancos que trabalham vendendo drogas, que foi um choque naquela época, porque você não tinha isso explicitamente nos filmes. Então esses dois jovens juntam dinheiro a partir da venda de drogas para migrarem para o, se eu não me engano, Alabama, para aquela festa Mardi Gras, que é uma espécie de carnaval com influência francesa, enfim. E eles embarcam nessa viagem para o sul dos Estados Unidos. Eles estão mais no norte, ali na região acho que de Nova York, e eles vão para o sul. E a partir dessa viagem, eles começam a lidar com outros Estados Unidos que eles não estavam acostumados. Então eles passam por cidades que são extremamente brancas, onde a segregação racial ainda se faz presente. Então é possível perceber na paisagem do filme, por exemplo, uma diferença entre um bairro branco e um bairro negro. O bairro branco cheio de casarões e o bairro negro cheio de barracos. O fato deles serem hippies e terem barba grande vai impossibilitar deles se estabelecerem em alguns locais. Inclusive, o final do filme está muito relacionado ao fato deles serem hippies, ou seja, estarem ali contestando os valores norte-americanos. Porém, aqui nesse filme, o Easy Rider, e uma série de outros filmes com protagonistas homens e brancos, a mobilidade, ainda que tenha algumas limitações, ela dá maior liberdade a essas pessoas. Por quê? Porque a mobilidade é o deslocamento pelo espaço não só físico, mas pelo espaço social. Então, essas pessoas, esses homens brancos, eles são mais aceitos no espaço social do que outros grupos, como, por exemplo, mulheres e negros. E aí o segundo filme que eu vou destacar aqui é Thelma e Louise, de direção do Ridley Scott, de 1991. Só que diferente do primeiro filme, do Easy Rider, aqui a Thelma e a Louise, que são duas amigas, elas não embarcam numa aventura ao desconhecido, ou seja, nessa viagem pelos Estados Unidos, porque elas querem. Não é por uma vontade própria. Mas o filme se inicia com uma tentativa de estupro de uma delas. Elas acabam matando o estuprador, certo? E a partir disso elas precisam iniciar uma viagem. E nessa viagem elas estão sendo perseguidas pela polícia. Então é muito mais uma fuga literal do que simplesmente, olha, vamos aqui romper com a cultura conservadora e etc. E o filme, assim como o primeiro, acaba de uma forma trágica, mas aí, enfim, vocês precisam assistir. O terceiro filme que eu cito aqui é um filme bem recente, que é o Queen and Slim, que é um filme já protagonizado por um casal negro e que se inicia de uma forma parecida com Thelma e Louise. Eles são abordados pela polícia, por um policial,
que começa a abusar de seu poder ali, obviamente, baseado no racismo dele. Ou seja, ele começa a tratar esse casal negro mal porque eles são negros. E essa ação policial termina com a morte do policial e a fuga de Queen Ainsley. E, enfim, o filme ele vai falar dessa fuga, mas de uma forma muito bonita, assim como Thelma e Louise. São dois filmes que, apesar da fuga, são filmes em que a gente percebe os personagens se descobrindo, né? Descobrindo ali o seu local no mundo. Mas não deixa de ser chocante a gente pensar nisso, né? Como no primeiro filme você tem uma vontade e nos outros dois filmes você tem realmente uma fuga. Não há uma vontade. Por quê? Porque a mobilidade ela vai se diferenciar segundo o sujeito que vivencia essa mobilidade. Mas lembrando que essa vivência ela está relacionada à materialidade do mundo. Então a gente vive no mundo com desigualdade de gênero e desigualdade racial. Então a experiência desses grupos vai partir dessa materialidade. Só um bônus aqui, eu vou citar dois filmes brasileiros, né? Na verdade, dois filmes dirigidos por um brasileiro, que é o Walter Salles, que é quase que um especialista em road movie. Ele dirigiu Central do Brasil, Diários de Motocicleta, ele dirigiu inclusive a adaptação do livro do Jack Kerouac, On the Road, que na tradução se chama Na Estrada, é um filme que eu indico muito para vocês. É difícil de assistir, mas é um filme interessante para a gente perceber como que surgiu todo esse movimento, enfim. Então acho que já deu para entender qual é a relação entre geografia, o cinema, mobilidade e espaço. Então vou ficando por aqui, acho que esse vídeo já está um pouquinho longo. E bom, galera, vou lembrar aquelas dicas de sempre. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E até a próxima, galera!